Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja me assistindo. Acho que vocês já estão cansados de saber. Aqui quem fala é o Dom Batista, mais uma vez nesse vídeo, a fim de tenho me esforçado o tanto quanto para responder alguns questionamentos que surgem nesse inferno que é o transtorno da despersonalização e desrealização. E não diferentemente dos outros vídeos, irei adentrar nesse assunto que está descrito no enunciado do vídeo aqui abaixo, que é hábitos que você deve evitar quando desenvolve a despersonalização ou está em fase de tratamento, para que assim você não prolongue a sua permanência nesse transtorno. Esses hábitos são extremamente prejudiciais. Eu falo isso tanto no âmbito no âmbito científico da coisa, como também no âmbito de experiência que eu tive com isso. Quando eu tinha esses hábitos, eu de certa forma aumentava a ansiedade. Quando a gente aumenta tudo que a gente precisa na despersonalização e desrealização, é baixar a ansiedade, para que dessa forma, por consequência, a despersonalização e a desrealização, ela, coloquialmente falando, sem formalidade, ela vai embora do seu corpo, deixa a sua alma, desaparte do seu caminho. Que isso daí, viver com despersonalização e desrealização, só quem passa, só quem já passou por isso sabe que é o inferno. É o inferno viver referente perante esse transtorno que, na verdade, uma pergunta que eu me faço, eu não sei para que serve esse transtorno, pois ele mais atormenta o indivíduo do que acalma, né? Mas isso aí eu vou falar em outro vídeo referente porque a despersonalização, qual é o entendimento da psiquiatria referente à despersonalização e desrealização, porque ela se instala. Indo diretamente ao ponto, galera, hábitos que você deve evitar. Eu vou começar falando pela minha própria experiência, para que assim eu possa complementar e concluir o raciocínio que eu tenho, que propõe esse vídeo. Galera, quando eu estava passando pela despersonalização e desrealização, na desrealização, eu observava o ambiente parecendo que eu estava sonhando, parecendo que tudo era irreal. A luz do sol, até a luz do sol que a gente vê, a luz do sol, a gente não vê amarela, a gente vê os raios, a gente vê normal, não sei nem como explicar, mas na despersonalização eu via a luz do sol de forma alaranjada. Olha que loucura, cara. Alaranjada, a luz do sol eu via alaranjada. Quando eu pegava uma planta na minha mão, quando eu via a água do mar, aqui mesmo, como vocês sabem, nos vídeos anteriores eu já falei, inclusive do ruído que a gente tem nesses vídeos que eu estou gravando aqui. Eu estou em zona rural, e quando eu estava passando pela despersonalização, eu sempre me embaralho quando eu falo, é porque eu falo rápido e às vezes eu me embolo. Quando eu estava passando pela despersonalização e pela desrealização, uma coisa que eu tentava, eu sei, galera, que é difícil pra caramba. Quando eu lembro desse período, até eu relembro a angústia que eu estava vivendo no momento, que um dos hábitos era tentar explicar às pessoas que não sabem, que não tem nenhum conhecimento disso, que nunca passaram por isso, o que eu estava sentindo. O que acontecia, galera, quando eu tentava explicar às pessoas, inclusive complementando o que eu disse agora há pouco, né, que às vezes eu me perco eu tento falar as coisas tudo de uma vez só, e às vezes eu me perco assim entre uma fala e outra. Mas assim, como vocês sabem, eu estou aqui na zona rural, no sítio da minha família, e o que acontece
quando eu estava passando por esse transtorno, os meus parentes ficaram sabendo. Uma das minhas tias, ela, como eu não queria sair do quarto, eu ficava no quarto, eu tava realmente deprimido, não queria sair, porque eu saía na rua, via tudo estranho. Eu saía, tipo, eu conversava com as pessoas, eu tava conversando com a pessoa, eu sabia que eu tava conversando com a pessoa, como eu estou me vendo aqui no espelho da câmera, eu sabia que eu tava conversando com a pessoa, mas só que parecia que não era eu que tava falando, sabe? Parecia que não era eu, era algo totalmente bizarro, estranho, sabe? E o que acontece? Eu tentava explicar às pessoas, às vezes, cara, eu tô passando por isso, parece que eu tô sonhando e tal, e as pessoas, elas ficavam fazendo esse tipo de fisionomia que eu tô tentando imitar. As pessoas não falavam nada, ficavam me olhando assim, sabe? E tipo, quanto mais as pessoas me olhavam assim, eu me calava, eu pensava, pô, velho, eu tô falando essas paradas todas aqui pra essa pessoa, eu tô falando tudo isso daqui. A pessoa tá achando que eu sou maluco, velho. A pessoa até, tipo, tinha algumas pessoas que eu tentava explicar a situação e elas meio que distanciavam assim e não fazia questão de disfarçar, cara. Realmente é um tormento você tentar explicar esse tipo de transtorno para uma pessoa que nunca viveu isso, não sabe disso. E isso é, hoje eu observo que é bastante compreensível, porque quem nunca passou por isso, eu mesmo que nunca tinha passado por isso, se eu não tivesse nunca passado por isso e uma pessoa com despersonalização e desrealização, ela mencionasse que estava passando por isso, eu não compreenderia. Só você nesse vídeo que já passou por isso, só você nesse vídeo que está na transição de tratamento perante isso, entende, é como se fosse um mundo, sabe, que a gente adentra, que esse mundo só quem vai entender esse universo é quem adentra nesse mundo. Então eu te entendo, você me entende pelo fato da gente ter experimentado um pouco desse transtorno no nosso corpo. Então o que acontece quando você tenta explicar para uma pessoa que não compreende do assunto? Eu não estou falando para você tentar explicar para o seu psiquiatra, porque psiquiatra ele já tem toda uma bagagem e como eu falei no vídeo anterior, isso já está mudando, já aqui no Brasil já tem muitos psiquiatras que conhecem bem esse fenômeno, esse transtorno que é tratado ainda como comorbidade da ansiedade, que é o transtorno de DP e DR. Mas quando você tenta explicar a uma pessoa isso, a fim de tentar ter um conforto dessa pessoa, ou tentar estabelecer uma empatia dessa pessoa para que essa pessoa te entenda, te dê um pouco de conforto emocional, o que é que acabava acontecendo comigo? A pessoa não entendia, a pessoa vinha com os conselhos que não tinha absolutamente nada a ver com o assunto, porque quando você emite o conselho para alguma pessoa, você pelo menos tem que estar a par do assunto, pelo menos tem que conhecer o assunto para poder emanar aquele conselho, emanar aquela energia a fim de ajudar o outro, né? Então o que vai acontecer? O que acontecia comigo frequentemente? Eu tentava explicar esse transtorno às pessoas que nunca tinham ouvido falar disso, não conheciam esse tipo de transtorno. As pessoas desse modo, elas me olhavam assim meio assustado, é óbvio, né? Pensando que eu estava maluco, que eu estava louco, e eu saía frustrado da conversa, mais ansioso da conversa. Eu pensava, realmente eu tô sozinho, a única coisa que eu posso, a única saída para isso daí é tirar minha vida. Realmente estou jogando com essa seriedade, eu pensava assim, e muitos de vocês, muitas pessoas com quem eu conversei que passaram por isso, pensavam dessa mesma maneira. Galera, realmente, quem pensa assim, eu não critico, mas não faça isso, galera, não faça. Imagine que eu vou contar isso em outro vídeo mais detalhado também. Eu pensei em fazer isso porque teve um determinado momento que eu não aguentava mais conviver com isso, e se eu fizesse isso,
eu não estaria fazendo esse vídeo. Se eu fizesse isso, eu não teria vencido, saído desse transtorno que eu acreditava em tudo nesse mundo, mas quando eu estava na despersonalização e na desrealização, o que eu costumo dizer referente a isso é justamente isso. A única certeza que a gente tem é que a gente vai ficar preso a isso pelo resto da vida, condenado a viver com isso pelo resto da vida, e isso daí é uma grande mentira. A única mentira que existe dentro da despersonalização e desrealização é justamente o fato da pessoa acreditar que nunca vai sair disso, que você vai ficar preso a isso pelo resto da vida, e isso é uma mentira, porque eu conheço muitas pessoas que saíram desse transtorno, e inclusive essas pessoas que me ajudaram nessa trajetória a fornecer um apoio emocional e fazer isso. Por isso que eu tenho esse trabalho aqui no YouTube, fazer justamente isso que eu estou fazendo, tentar passar a experiência delas para mim, que era basicamente, quando eu observava, era a mesma experiência que elas tiveram, eu estava tendo no momento. Elas me ajudaram, eu consegui sair disso, e você vai conseguir sair também. Eu tenho certeza disso, que você vai conseguir sair. Realmente, tem pessoas que, como eu tenho já falado nos vídeos anteriores, que vai demorar 6 meses, que vai demorar 7 meses, vai demorar 2 anos, 1 ano. Tudo depende de cada organismo, tudo depende do trauma referente a esse processo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre isso, porque você demora tanto de sair da despersonalização e desrealização. Se você assistir esse vídeo, você vai compreender porque a permanência dentro desse transtorno ela demora. E justamente esse hábito que eu terminei de mencionar, ele me prejudicava bastante e fazia com que... Engraçado, galera, que quando eu tinha esse tipo de hábito, o que é que acontecia nesse sentido? Minha ansiedade, eu ficava mais preocupado, ficava pensando que de fato eu estava ficando maluco, ninguém me entendia, me sentia completamente abandonado e sozinho. E o que acontecia? Mais ansioso eu ficava com mais insônia, ficava mais preocupado, ficava mais me checando, que eu vou chegar no segundo hábito, que é extremamente prejudicial quando você está passando por isso. E a minha ansiedade, que já estava assim dentro da despersonalização, ela, em vez de baixar e isso ir embora, ela fazia isso daqui, dava um boom. E quanto mais eu ficava ansioso, e quanto mais... Eu lembro que quando eu ficava preocupado, saía de uma conversa desse tipo que eu terminei de descrever agora, a minha despersonalização ela aumentava em um nível alarmante, que eu ficava pensando, cara, aí que eu ficava imaginando, pô, isso daqui que eu tô sentindo é de cunho emocional, realmente, porque até o momento que eu não conversei com essa pessoa, eu estava vivendo a despersonalização nessa escala, digamos assim. Quando eu saía da conversa frustrado com a pessoa não me entendia, a despersonalização aumentava de um jeito que eu tinha que recorrer automaticamente a remédio para poder dormir e poder me acalmar. Teve uma conversa com um amigo meu que eu fui tentar explicar isso a ele, e ele me deu alguns conselhos e tal, e eu dei crise de pânico na frente dele quando eu vi que ele estava me dando uns conselhos totalmente errôneos referente a isso, no qual ele estava tentando me ajudar, mas mais piorava a situação. Ele colaborou naquela ocasião para minha piora pelo fato de não ter entendimento no assunto e me dar os conselhos nada a ver, e dessa forma... como era meu amigo, sabe? Eu pensei, pô, o meu amigo não tá me entendendo referente a isso que eu tô passando, então ninguém vai mais me entender, cara. Ninguém vai mais me entender. E eu dei crise de pânico na frente dele, no meio da rua, isso daí. No meio da rua, eu lembro como se fosse hoje. Foi até numa praça, lá perto de casa, lá perto da cidade que eu resido. Horrível, uma situação horrível. Galera, o segundo hábito para o vídeo não ficar muito grande é ficar se checando. O que acontecia comigo, né?
como eu mencionei quanto a esse hábito que eu terminei de citar, um outro hábito que eu tinha com bastante frequência, isso daí colaborava ainda mais para a permanência nesse transtorno, era quanto ao fato de eu acordar e ficar me checando. O que é que eu fazia? Eu dormia, né? Eu já estava com insônia nesse tempo por conta da ansiedade alta, né? Por conta de ficar pesquisando, por conta de ficar, sabe, tentando achar uma saída para isso o dia todo. Isso cansava a minha mente, consequentemente me agitava psicologicamente, eu ficava mais cansado e em vez de eu dormir à noite, o que é que acontecia? A insônia batia. Mas quando eu conseguia dormir, no outro dia eu acordava, via minhas mãos, tentava ver minhas mãos, pegava uma folha, olhava a luz do sol, abria a janela de casa e ficava tentando essa autochecagem de tentar perceber, não, será que hoje eu acordei no dia de hoje, será que eu tô bom, será que eu tô melhor, será que eu tô melhor do que ontem, será que isso passou, eu tô tomando um remédio, melhorou? Cara, isso daí, você não tem ideia do prejudicial que é esse hábito, mais que o outro que eu falei de tentar convencer as pessoas e tentar falar com as pessoas para que elas te entendam quando você está passando por isso. Esse segundo hábito que eu terminei de descrever, ele é prejudicial pra caramba. Pra caramba. Por quê? Porque você já está num estado que você está preocupado com a despersonalização. Obviamente isso está te incomodando, isso é um fato, está te incomodando. É um inferno viver com isso o dia todo, enquanto as pessoas você visualiza no meio da rua, todo mundo seguindo sua vida, indo pra praia, sabe, indo pra balada, pegando seu carro, passeando com a família, e você está vivendo isso. Eu vivi assim, eu entendo perfeitamente o que você está passando, mas esse tipo de coisa, de ficar se checando, ele piora e agrava ainda mais a sua permanência no transtorno. Por quê? Porque enquanto você levanta, se auto-checa, fica preocupado se isso passou, se isso não passou, como é que você está nesse dia? Será que esse dia, o dia de hoje vai ser melhor do que o de ontem? Isso daí causa um transtorno na sua mente. A sua mente nesse aspecto precisa de descanso, causa um transtorno, causa um cansaço psicológico. E isso, em vez, conforme eu descrevi anteriormente. A sua ansiedade está aqui. Você está com ADP e ADR, sua ansiedade está aqui. Quando você tem esse tipo de auto-checagem, digamos assim, todo dia, diariamente, como eu tinha, a sua ADP e DR aumenta por consequência da ansiedade e do cansaço que você está estabelecendo, proporcionando ao seu organismo por conta desse hábito que vira um toque. Vira um transtorno obsessivo compulsivo, você todos os dias nessa auto-checagem para tentar evidenciar, para tentar observar se você está melhor ou não. Então, galera, isso daí é extremamente prejudicial pelos pontos que eu terminei de abordar. Eu vou fazer um vídeo, talvez seja o vídeo subsequente a esse, como você pode, algumas dicas que eu adotei para não ficar se auto-checando, e você pode adotar no seu cotidiano essas dicas para que você possa se desviar, digamos assim, dessa auto-checagem que prejudica mais do que o primeiro hábito que eu terminei de descrever logo no início do vídeo. Galera, para não ficar o vídeo extremamente não ficar extenso, é isso que eu quero dizer, não ficar extenso, eu irei fazer um outro vídeo sobre essas dicas. Fica melhor assim, né, dentro desse parâmetro. Mais uma vez, melhora para todos, você vai vencer isso. Tenha um excelente dia, até mais, valeu, obrigado por ter assistido até aqui, sucesso e até o próximo vídeo, valeu!